Amém? Glória a Deus. E a gente vai começar, irmãos, também falando justamente, pontuando que a gente não vai ter como falar tudo isso. E eu sei que não era nem necessário fazer isso aqui, mas eu queria rapidamente deixar alguns pontos aqui. Primeiro ponto é que o porquê que nós estudamos a história da igreja. Irmãos, porque essa é a nossa história. Amém? Com seus acertos, os seus erros, mas nós vamos ver que a história da Reforma Protestante, eu costumo dizer que é a história da mão de Deus no meio do seu povo. Nós somos frutos dessa reforma. Então, seja pelos acertos ou pelos erros, como eu falei, essa reforma nos ensina muito. E esse texto que eu li hoje, de Hebreus, fala que nós somos rodeados de tão grande testemunhas. E essas testemunhas aqui não é só testemunho de pessoas que estão olhando para a nossa vida. O capítulo anterior estava falando sobre os heróis da fé, amém? Então, testemunhas de pessoas que pavimentaram o caminho para que nós pudéssemos estar aqui, amém? Quando você vai fazer um discipulado aqui na igreja, por exemplo, você escuta falar da história da irmã Tezinha. Quem já ouviu falar dessa história aqui? Da mãe do pastor, né? Que levou a palavra de Deus lá para o interior, né, pastor Paulo? Não tinha o pessoal lá tudo bebendo, aí começa o evangelho a entrar naquele lugar e o pastor Paulo contam que os bares começaram a fecharem as portas. Foi um avivamento que aconteceu naquele lugar, amém? E você acha importante a gente aprender isso? Amém, a gente sabe de onde nós viemos. E outro ponto é, quando nós vamos estudar a Reforma Protestante, nós não estamos dizendo que esses homens que nós vamos citar aqui foram perfeitos. Amém? Felipe, por que você está dizendo isso? É porque muitas vezes a gente está abordando, mas cometeram erros. Meu irmão, nenhum personagem da Bíblia, que é a palavra de Deus, amém? Nós vamos trabalhar a história hoje, mas a Bíblia, a palavra de Deus é essa daqui, amém? E nela nenhum personagem foi perfeito. Aliás, volta atrás. Foi, né? Que é Deus, que é Jesus. Mas Davi era chamado de quê? De amigo de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi foi perfeito? Não. Davi adulterou, assassinou, porque ele que mandou lá para acontecer o assassinato. Mas houve arrependimento. Essa é a diferença, né? Então, nós estamos estudando personagens que erraram também. Não são santos, mas foram homens e mulheres de Deus, que foram usados pelo Senhor de uma forma poderosa para que nós estivéssemos aqui. Amém? Então, como eu falei, nós vamos tentar fazer uma abordagem aqui, pulando, a gente vai falar alguns pontos históricos aqui, mas ao mesmo tempo, eu não quero que seja apenas uma palestra. Abra o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo quer falar a sua vida, amém? Nós lemos a história, nós lemos a Bíblia, e nós vimos que desde o início, o povo de Deus foi perseguido, amém? Inicialmente pelos religiosos, pelos judeus ali, judeus religiosos, e posteriormente pelos romanos, amém? Começaram a ser perseguidos. Se eu não me engano, o apóstolo Tiago, que foi morto, arrastado pelas ruas de Roma, os apóstolos foram perseguidos, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E segundo a história conta, pastor Paulo, que foi um pedido dele. Ele disse, não me matem como o meu Jesus morreu, porque eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. Segundo a história. E ele morreu de cabeça para baixo, para não morrer igual Jesus, e não negou. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça literalmente. Teve uma espada ali cravada, perdeu a cabeça e não negou o evangelho, não negou a palavra de Deus. Foram fiéis e firmes até o fim. Não sei se aqui todo mundo já assistiu, eu indico você assistir. Tem um filme que é Paulo, o apóstolo de Cristo, acho que é esse o nome, né? A gente já assistiu com os jovens aqui. Alguém já assistiu esse filme? Muito bom esse filme. Lógico, nenhum filme é 100%, mas é muito bom o filme. E tem umas cenas assim muito importantes, muito impactantes. Uma delas são cristãos presos. Está falando ali, mostrando o Coliseu, né?
E os cristãos presos e sabendo que vão morrer, simplesmente porque aqui creem em Jesus. E eles começam então a orar juntos, a cantar louvores juntos, esperando então serem lançados para morrer em nome de Jesus. O apóstolo Paulo sabia que ia morrer e ele dizia: para mim, morrer é o quê? É lucro. Aleluia, porque ele sabia, irmãos, que ele estava morrendo por uma boa causa. A igreja então passa então a ser perseguida, e ela é perseguida de forma bruta durante tantos anos. Até hoje ainda existem lugares que os cristãos são perseguidos. No Brasil também, digamos que sim, né? Digamos não, nós somos, mas não mais dessa forma, graças a Deus, né? Então, os cristãos agora sendo perseguidos, como por exemplo, nós temos um cara chamado Diocleciano, ali pelo século IV, que ele pega todas as Bíblias, ele queima essas Bíblias. Todos os manuscritos que falassem de Deus, da palavra, eram queimados, e ele prendeu e matou muitos cristãos. Uma perseguição bruta e cruel ao ponto dos cristãos serem esparramados também pelo mundo. Então os cristãos têm as suas igrejas destruídas. Aqueles que têm alguma posse, pastor Paulo, são tomados pelo Estado, pelo poder do Estado. Tomam tudo que tem, o matam. E os que ainda têm muita sorte são presos. Até que no ano 313, nós temos a conversão de um cara chamado Constantino. Alguém já ouviu falar no Constantino aqui? Constantino é uma figura bem controversa na história da igreja. Uns falam que ele se converteu de verdade, outros dizem que não, que foi só para usurpar o poder ali da igreja. A história conta que Constantino teria tido uma visão da cruz de Cristo, algo assim parecido, e ele faz uma promessa. E ele disse: se ele vencesse a batalha, ele se tornaria cristão. Ele vence essa batalha, se torna cristão, mas também agora tem um poder enorme em suas mãos. Tem pontos positivos e negativos dessa conversão. Qual é o ponto positivo? Os cristãos agora que andavam com medo, que não podiam cultuar a Deus. Hoje a gente tem livre acesso aqui. Amém? A igreja é a porta aberta, irmãos. Por isso que a gente tem que aprender com essa história e pensar um pouco de onde nós viemos para a gente poder valorizar aquilo que nós temos. É porque nós temos, e por que a gente tem todo ano falar isso? Porque a gente tem memória fraca. A gente não experimentou uma perseguição igual essa, mas a gente experimentou durante um tempo o mal que era não poder vir para a igreja. Quem lembra do período da pandemia aí? Era bom ficar assistindo o culto online? Bom, que negócio ruim, né? É bom, era uma ferramenta e tal, mas você não estava aqui, você não viu os irmãos, você não estava junto. Não é a mesma coisa. Então nós experimentamos, entre aspas, esse gostinho de não estar aqui. E muitas vezes nós voltamos a ter esse momento e nós trocamos isso aqui por qualquer coisa. Felipe, você está dizendo que eu não posso faltar nunca? Não, às vezes você está doente, acontece alguma coisa, amém? Mas você trocar isso aqui por qualquer coisa. Onde teve tempo em que irmãos choravam pela oportunidade de se reunir para adorar a Deus. Onde eles choravam para ter a palavra de Deus, e como nós vamos ver durante toda essa história, exposição da história, que sempre a reforma protestante, uma das suas prioridades era o retorno à palavra de Deus e à comunhão dos santos. Amém? Até hoje, em alguns países perseguidos, alguns irmãos contam que vão evangelizar correndo o risco de serem presos e andam com páginas da Bíblia escondido em seus bolsos, ou às vezes nem páginas levam apenas decorado, porque se forem pegos com aquilo ali, vai ser morto. Por isso que eu particularmente creio que a palavra de Deus no celular, por exemplo, é a mesma palavra, amém? Você ler e praticar é a mesma coisa, mas eu confesso que apesar de usar essas ferramentas tecnológicas aqui, nunca vou abandonar isso aqui, porque isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, é um símbolo. É um símbolo. Amém?
Isso aqui é um símbolo. Ah, Felipe, é só uma palavra. Isso é um símbolo. Ela aberta, quando nós lemos e praticamos, ela é a palavra de Deus. Ela é um símbolo para nós. Um símbolo de um povo que durante muito tempo não poderia ter essa palavra nas mãos. Não poderia nem ler essa palavra. E se tivesse, não tinha nem o seu idioma, pastor Paulo. Mesmo que pudesse roubar, vamos assim dizer, conseguisse comprar de alguma forma clandestinamente não tinha nem o seu próprio idioma para poder ler. E hoje você tem essa oportunidade de estar aqui e de ler essa palavra. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: nós temos valorizado essa oportunidade que Deus tem nos dado? Oportunidade essa que foi nos dada com o sangue dos mártires que vieram antes de nós. Agora, com Constantino convertido, dentro do cristianismo, os cristãos que eram perseguidos, agora eles passam a ter liberdade para cultuar. Até mais do que isso, o próprio Estado patrocinava a construção de templo. Ele poderia construir os seus templos livremente. Mas também teve os lados ruins, que muitos começaram a vir para o cristianismo não mais pela uma conversão verdadeira, mas por conveniência, porque agora o cristianismo era a religião oficial, era a religião do Estado. Então muitas pessoas se convertiam não porque amavam a Jesus, mas porque era a religião de Constantino, porque era a religião que estava no poder. Então havia uma grande conveniência aí. E sem conversão verdadeira, começou a vir para dentro da igreja muito misticismo, muitas coisas que não são Bíblia, que não fazem parte dos ensinamentos de Jesus. São de religiões pagãs, mas que começaram a vir, trago por pessoas que não tinham se convertido de verdade. Amém? Está me entendendo até aqui? No ano 604, um imperador chamado Imperador Focas, ele tem uma brilhante ideia, que Satanás soprou na orelha dele. E ele nomeia um bispo chamado Gregório I como o bispo universal da igreja. Só que esse bispo Gregório aqui tem uma sanidade, ele rejeita esse título. E ele diz que deve ser considerado anátema, anticristo, quem aceitar esse título, porque somente Jesus é o bispo universal da igreja dele. Só que no ano 6, isso foi em 604, em 607, esse mesmo imperador Focas nomeia agora Bonifácio III, e esse aceita então esse cargo de bispo universal, e começa a partir de então, em 607, o que nós conhecemos como o papado romano. Talvez você tenha, Felipe, mas está um erro aí, porque eu fui ensinado que o papado veio desde Pedro. Amém? Você já ouviu isso aí? Na verdade, isso aí, com todo o perdão, se tiver algum católico nos ouvindo, mas isso foi baseado em um documento falso, forjado na França, isso no século VIII, olha só como é bem posterior. Um documento chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Esse documento, sem nenhum tipo de base, sem ter como comprovar se era real ou não, do século VIII, na França, longe totalmente dos acontecidos historicamente e territorialmente, foi esse documento que seria usado para dizer que Pedro seria o primeiro Papa. Que já destoa muito do que nós encontramos hoje, né? Pedro era casado, você já viu lá a história lá da sogra de Pedro. Mas enfim, o que essa teoria de que Pedro seria o primeiro Papa é facilmente descartado se formos olhar para a história de verdade. Então a partir daí começa esse papado que nós temos até hoje. E aí, dentre o século V ao X, nós começamos a ver um grande desvio doutrinário dentro da igreja. Como a própria ideia de purgatório. Já ouviu falar na ideia de purgatório? O que era o purgatório? Era um lugar intermediário, você morre ali, e aí você vai para um lugar intermediário que não é o céu, mas também não é o inferno. Como o nome já diz, é para purgar ali os seus pecados. Hoje em dia tenta se disfarçar muito, mas antigamente a gente sabe que era até por meio de ofertas, né? Você ia lá, alguém vivo pagava, dava indulgências, ofertas para tirar o nome dessas pessoas
do purgatório. Isso. Para tirar o nome dessas pessoas do purgatório, mas que é uma doutrina que não tem base bíblica, porque o que a Bíblia diz? Que depois da morte segue-se o quê? O juízo. Ao homem foi destinado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. É uma doutrina que não tem base bíblica. Amém? Adoração aos santos também entra aqui nesse período, onde também não tinha nenhum tipo de base bíblica. A Bíblia chama de santo quem? Aqueles que são separados do pecado, o povo de Deus, amém? Isso é um santo. Quando João está lá em Apocalipse, eu acho incrível, e João, ele se curva diante de um anjo. Você já leu isso? João se prostra. Qual é a resposta do anjo para João? Não faça isso, porque eu sou teu conservo. Nem o anjo quis receber adoração, porque ele disse, somente Deus recebe adoração. Por que os servos de Deus não se curvavam diante das entidades lá, diante até dos reis? Porque os reis estavam ali como se fossem representantes das suas entidades, e eles diziam, eu só me prostro diante do meu Deus. Quando você lê Salmos, se eu não me engano, 115, quando vai falar que eles têm mãos, mas não pegam, olhos, mas não veem, falando das imagens de escultura. E olha só como é forte, tornam semelhante a eles todos aqueles que fazem e todos aqueles que adoram. O que é se tornar semelhante a ele? Surdo, cego, mudo, isso falando espiritualmente, né? Então, a Bíblia, se você lê a Bíblia, uma coisa que é clara nas Escrituras, é que somente o Senhor deve receber a adoração da igreja de Jesus. Amém? Aqui nós temos também, nesse período, Maria quando colocada como intercessora, também não antes desse período do século V até o século X, ali, não tinha, antes disso não tinha isso. E, irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Às vezes tem pessoas que dizem, mas os evangélicos não gostam de Maria. Quem foi que disse isso? Maria é uma mulher incrível. Foi que o anjo disse para Maria. Alguém lembra? Bendita entre as mulheres. O que é que ele está dizendo? Igual você não tem outra. Você é abençoada. Eu escolhi você. Irmão, Deus escolheu Maria. Isso não é coisa pequena não, amém? Glória a Deus. Mas qual é a diferença? É que nós cremos que Maria não intercede por nós. Porque a Bíblia diz que o único que intercede por nós é Jesus, o intercessor. É o Espírito Santo, como diz lá em Romanos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Maria é uma mulher de Deus, mas não intercede, não está lá diante do Pai intercedendo por nós. É uma mulher de Deus que a gente deve respeitar e aprender com o seu exemplo de fé. Amém? Nós temos também as relíquias, que eram aqueles objetos consagrados, né? Ainda hoje a gente vê, né? Eu acho que era alguém que dizia que foi Lutero, que falava